Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós estamos na terça-feira da 7ª semana da Páscoa, porém também a memória de São Carlos do Anga e seus companheiros mártires. Quem são estes? São justamente mártires que lutaram pela pureza do corpo e da alma. São Carlos, sendo cristão, dissuadiu a vários pajens do rei a lutarem pela sua pureza, a se converterem a Jesus Cristo e assim conhecendo cada vez mais quem era Deus, a sua vontade, seus desígnios de amor, abandonaram o segmento de satisfazer os desejos carnais do rei e viverem assim a sua pureza, de tal modo que o rei convocou a todos e disse: quem quisesse ser cristão fosse para a parede, e quem não quisesse fosse para o trono do rei. Dito isso, São Carlos foi o primeiro a se retirar, seguido por mais 21, e depois receberam um martírio por não viverem, por não cederem às práticas daquilo que era, digamos, o comum do seu entorno, do reinado ou do seu tempo, coisa que também nos é cara hoje e que muitos necessitam ainda de recordar aquilo que é necessário entregar sua vida e totalmente o seu coração a Deus e não entregar-se às impurezas da carne e às vontades do mundo no nosso tempo. Dito isso, entremos no texto de hoje, onde seguimos com o Evangelho de São João, com o testamento e a despedida de Jesus para com seus discípulos. Hoje iniciamos o capítulo 17 de São João, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que podemos compreender do texto de hoje? O primeiro versículo do Evangelho já nos fala da glória. Chegou a hora. Qual é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora de dar a sua vida para a salvação do mundo. É a hora da cruz, e não que virá somente depois da cruz a ressurreição, mas justamente a hora da cruz, onde será glorificado. E o Pai é o autor da glorificação do Filho.
E assim Jesus anseia por esta hora, onde o Pai será também glorificado nele. Segue Jesus no segundo versículo falando do poder que tem sobre o homem e que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. E depois explica o que é a vida eterna. Devemos de compreender um primeiro ponto do que é a vida eterna. Primeira coisa, a vida eterna é diversa desta. Ainda que comece aqui, é um outro estilo de viver. Poderíamos comparar com uma criança no ventre da mãe e a vida que a criança adquire após nascer e sair daquele ventre. É isso que Jesus talvez também queira indicar para nós, justamente ao falar a Nicodemos, nascer de novo. É uma outra qualidade de vida. Não é somente esta vida, mas é um salto no sobrenatural, isso bem compreendemos. Mas devemos de compreender que a vida eterna é como estarmos aqui nesta terra, no ventre da mãe, sendo gerados. E o que virá depois é muito maior do que aquilo que podemos conceber já aqui, na nossa união com Deus. É diversa, ainda que comece aqui. E assim, Jesus nos mostra ao longo do evangelho de hoje que nós não devemos de nos ancorar na realidade terrena, mas sim na vida eterna, na palavra dele, na vontade do Pai. E vemos ainda, já no início deste capítulo, a relação justa entre Jesus e o Pai. Nós vemos Jesus chamando Deus de Pai e também a sua filiação, a paternidade amorosa e a filiação obediente, que também deve de existir em cada um de nós na nossa relação com Deus. Segue Jesus no terceiro versículo. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, e a única vez que Jesus se chama Jesus Cristo, o Salvador ungido. É a única vez no Evangelho que Jesus se auto-intitula assim. Em nenhum outro lugar achamos. E aqui devemos de compreender que a vida eterna é a vida conquistada através da fé, pela fé, vivendo a fé. Não é somente eu dizer, tenho fé, eu vou alcançar, eu vou conseguir. Não. O que a minha fé exige de mim enquanto forma de viver. O que a minha fé exige de mim enquanto a minha relação com Deus, porque o conhecer aqui é justamente o conhecer bíblico, a comunhão vital com Deus, a relação vital como esposo com a esposa. E nós, como temos crescido nesta comunhão vital com Deus? Temos vivido pela fé, vivido na fé, e assim a vida eterna já se manifesta na vida em que vivemos aqui na terra. Se nós não vivermos assim, se nós não lutarmos por isso, nós não estamos conhecendo ao Pai. Nós não estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus. E, por fim, porque o evangelho de hoje se divide em duas partes. A primeira vai até o versículo 5, a glória do Filho e do Pai. E a segunda parte, a oração de Jesus, também dividida em outras duas partes. Então, os últimos versículos da primeira parte, o 4 e o 5, nos fala: eu te glorifiquei, levando a termo a obra que me deste a fazer. E vai voltar para a glória do Pai. E devemos de compreender que nós também glorificamos, como vai encerrar o Evangelho hoje, ao Pai e ao Filho, quando nós realizamos, levamos a termo a obra iniciada em nós através da graça, através da fé.
Se nós vivemos tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na intimidade que temos com Ele através do Espírito Santo, mais uma vez, a Trindade Santíssima que nos move, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho que nos ensina, nos recorda as palavras de Jesus, nos ensina e nos aprofunda na vivência da fé, e depois o Pai, que é aquele que fala e nos dá o caminho da salvação. Então, se nós levamos a termo a obra começada, a obra do Pai em nós, também nós glorificamos ao Pai e ao Filho. E esse é o nosso chamado, que está justamente no final do versículo 10 do Evangelho. E eu sou glorificado neles, Jesus é glorificado em nós, quando nós vivemos pela fé, vivemos a vida eterna em ato nas nossas vidas, buscando a nossa santidade e vivendo a nossa cruz como Filho, como Jesus. Não é somente a ressurreição, é o morrermos com Ele na cruz, o vivermos com Ele, a total entrega da nossa vida à vontade do Pai. E temos assim vivido glorificando ao Pai não somente com palavras, mas com a vida. Porque é ali que devemos de dar glórias a Deus, glórias ao Filho, quando vivemos uma vida segundo os ensinamentos do Senhor. Passemos agora à segunda parte do Evangelho, dividido também em duas partes, como diz. A primeira fala do passado e presente, a segunda fala do presente e futuro. Passado e presente, 6 a 8. Presente e futuro, 9 a 11. Jesus fala que manifestou o nome aos homens que deu do meio do mundo. Então, a primeira parte que fala sobre o mundo é aonde deve de salvar os homens e onde também nós devemos de exercer a nossa função, de ajudar a Deus realizar o seu projeto salvífico, com a missão que Ele nos confia, com a vocação que Ele nos dá. E nós, quando escutamos a voz do Filho, somos confiados a Ele e devemos de guardar, praticar as suas palavras, a sua palavra. Sermos um com Cristo e saber tudo quanto o Filho nos deu. E saber aqui não é somente um conhecimento teórico, é uma prática de vida, uma vez mais. A sabedoria de conhecer e viver, conhecer no sentido intelecto e viver, pôr em ato tudo aquilo que o Senhor me ensina, porque ali está a minha salvação. Ali eu me uno a Deus. E o que termina Jesus nessa primeira parte? Pois deles as palavras que tu me deste e acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, acreditaram que tu me enviaste. Então nós temos que fazer o quê? Acolher as palavras. E acolher quer dizer não somente aceitar, mas mais uma vez, ter esta grandeza de guardar com o intelecto e viver com a vida. Porque isso demonstra o reconhecimento de que verdadeiramente Jesus é meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Porque vivo suas palavras, porque eu conheço, porque tenho intimidade com Ele e vivo nele e me movo nele, como dizia São Paulo na leitura esta semana. Nele nós vivemos, movemos e somos, existimos. Isso deve de ser realidade em nossas vidas. Mas podemos dizer que assim verdadeiramente o é? E a segunda parte diz em relação ao futuro, Jesus se torna intercessor de quem? Daqueles que o escutam, daqueles que, deixando o mundo, se tornam filhos de Deus, pelo batismo e pela prática da fé, pela vivência das palavras do Senhor. Porque Jesus diz, não te rogo pelo mundo, agora o mundo se torna inimigo. Por quê? Porque conhecendo a Jesus, conhecendo a verdade, rejeitam a verdade
e por rejeitarem a verdade, rejeitam o próprio Deus e se tornam inimigos de Deus. O mundo aqui se torna inimigo de Deus, assim como o príncipe deste mundo, assim como o diabo, Satanás. Por quê? Porque não querem aceitar a vontade de Deus. E aqui cabe também questionar a nós. Nós aceitamos a vontade de Deus? Nós aceitamos seus ensinamentos e colocamos em prática, porque senão nós também estamos no mundo, e o mundo enquanto aquele que se contrapõe aos desígnios divinos, aquele que não aceita o Senhor Deus, e por isso se tornando inimigo de Deus, não merece as graças que vêm dos céus. Reconheço e reconhecemos que somos frágeis, e que podemos tantas vezes, na fraqueza da fé, acabar caindo no pecado. Porém, devemos de reconhecer, irmão e irmã, que somos chamados a viver plenamente, a lutar para viver a nossa fé. E temos nos esforçado e temos glorificado ao Senhor. E Jesus, no último versículo, recorda que nós permaneceremos no mundo enquanto Ele estará com o Pai. Por isso, não nos abandonará, pela sua intercessão diante do Pai. Seguimos com o Salmo, que diz mais uma vez no refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. E diz, na primeira parte: Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinhos preparastes essa terra para o pobre. Recordemos a promessa dada que meditamos ainda no domingo de São João. É justamente o Espírito Santo, então, podemos ler com esta chave, seguindo o Evangelho de São João e esta preparação para Pentecostes. Derramastes lá do alto uma chuva generosa. Qual? O Espírito Santo derramado sobre nós. E esta terra, que somos também nós, formados do barro da terra, somos por ele renovados. Então já nos recorda um outro salmo: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Então, no Espírito Santo encontramos nosso repouso, nossa fortaleza, nossa morada e a terra prometida, aquele, o tesouro precioso que necessitamos. E podemos dizer que vivemos esta intimidade com o Senhor por obra da oração, por obra do Espírito Santo, por força dos sacramentos. E por fim, a primeira leitura. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que ali me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Vemos então Paulo que chama a comunidade para falar com eles como em tom de despedida. Está se despedindo porque vai para Jerusalém e não sabe o que espera. Mas ouvimos claramente, Paulo não se preocupa
e não valora a sua vida para si mesmo, senão para que se cumpra nele a vontade do próprio Deus. Se realize nele os desígnios do Espírito Santo. E assim, Paulo caminha rumo a Jerusalém com a certeza de que aquilo que lhe aguarda é sempre a vontade do Altíssimo. E assim, segue adiante, mesmo sabendo que cadeias, porque o Espírito Santo lhe advertia, ouvimos de sua boca, cadeias e tribulações lhe esperam, mas mesmo assim, continua este caminho de fé. E na fé se entrega à vontade de Deus. E tenhamos em conta, nós valorizamos mais nossa vida do que a missão de entregar a nossa vida para a salvação que o Senhor nos pede? Ou somos como Paulo, que valorizamos mais o empenho que o Senhor nos dá, o ministério que o Senhor nos chama para a nossa salvação e para a salvação dos demais? E temos valorizado tudo aquilo que nos transmitiram e nos transmitem os bons pastores para a nossa salvação, buscando ser modelos no meio do rebanho, não porque queremos ser melhores, mas que possamos realmente aplicar em nós as palavras de salvação, os ensinamentos da fé e um dia merecermos a glória dos céus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos plenamente esta união com a Santíssima Trindade e a sermos fiéis ao Senhor em tudo, até mesmo na pureza do corpo e da alma. E assim, escutando plenamente a vontade de Deus, a sua palavra, os seus ensinamentos, nos esforcemos em colocar tudo em prática para viver em perfeita sintonia, em harmonia com a vontade de Deus, e um dia possamos então merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.